Boa tarde, telespectadores do podcast. Meu nome é Saulo, sou aluno do nono ano A. Boa tarde, me chamo Jadson, também sou aluno do nono ano A. Boa tarde, eu sou Stephanie, sou aluna do nono ano A. E hoje nós estamos aqui com o nosso convidado, Antônio Eduardo, e vamos falar sobre nacionalismo, proposta de redução da jornada de trabalho e fim da escala 6x1. Você pode se apresentar, por favor? Claro, um prazer, honra. Primeiro agradecer aqui a organização desse podcast maravilhoso por esses alunos aqui dessa escola. Ademais, falar da iniciativa de vocês aqui, que é espetacular. Quando eu entrei aqui, uma das primeiras coisas que eu perguntei, logo que a gente sentou aqui na mesa, né, foi qual é a idade de vocês, né, qual é a idade de vocês. Justamente porque eu já tinha visto antes, quando eu soube que tinha esse podcast, esse projeto que vocês tinham já feito anteriormente, quem me falou foi meu amigo Gustavo, que teve uma entrevista aqui antes, me falou muito bem de vocês. E aí eu perguntei porque é bom a gente saber o que se passa hoje na cabeça dos jovens com esse tipo de idade, né? E eu me lembro que eu, por exemplo, nos meus 15 anos, eu era muito brincalhão, não ligava muito para isso. Comecei a criar uma maturidade mais nos 16 para 17. Então, estou muito feliz aqui em ver que existem pessoas na cidade como vocês, principalmente jovens, que hoje é uma classe muito ameaçada de risco em questão intelectual, e ver que vocês estão muito evoluídos nessa questão. Então, quero, primeiramente, parabenizar vocês aqui pela iniciativa, tá? E agradecer pela honra do convite de estar aqui, a gente debater esses temas aí muito pertinentes na nossa realidade atual. Obrigado também. Eu que agradeço. A gente criou esse podcast justamente porque nós queremos ter voz aqui dentro, né? Porque o projeto foi criado por Daiane, foi a professora que você conheceu, e ela tem ela ensina a gente a ter esse pensamento crítico. Então, foi um projeto realizado por ela e agora a gente está realizando. Grande projeto esse, né? Nós temos aqui algumas perguntas para o senhor, né, sobre esse modelo de escala. O que é a escala de trabalho 6x1? Eu tenho uma pergunta antes de começar já com uma pergunta aqui. O que vocês acham melhor e mais pertinente? A gente conversar primeiro sobre nacionalismo, que é uma teoria que hoje está muito, vou usar essa palavra aqui, ridicularizada no dia de hoje, para depois a gente vir para essa parte, explicar um pouco da teoria e depois a gente vir para a prática. Vocês já querem ir, vou deixar por conta de vocês já querem ir logo para a escala, que é um assunto pertinente, que está tendo um tema muito polêmico. Qual que vocês preferem tratar melhor aí primeiro? Eu gostaria de ver qual é a explicação dele. Eu acho interessante. Acho interessante? Então pronto. Então a gente vai começar primeiro com o nacionalismo. Pode ser? Pode ser. E aí depois a gente vai para a escala. Se vocês quiserem trocar, é só me falar. Mas gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Eu, particularmente, quando eu estava no meu colégio, e quando eu escutei a palavra nacionalismo pela primeira vez, foi um choque de realidade, né? Vindo de vários lados. Porque tinha um lado que odiava essa expressão, e já tinha outro lado que amava, e tinha um certo lado ali que tinha medo. Então eu queria perguntar a vocês aqui, o que é o nacionalismo para vocês? Vocês sabem, se eu perguntasse aqui hoje, eu fosse um professor e perguntasse aos meus alunos, o que é o nacionalismo hoje para vocês? Para você definiria como nacionalismo? Para mim seria algo bastante complicado e bem difícil de ser compreendido, até porque a palavra já é difícil. Para mim o sentido seria 2 vezes mais ainda, se é que se entende. Nacionalismo, assim, o que eu penso é nação, né? Porque nacionalismo, nação, então acho que tem algo a ver com a nação, algo que, tipo, como colocar a nação como prioridade maior. Eu acho que tem várias controvérsias, sabe? Porque esse assunto é um pouco deturpado a alguns lados, porque existe a parte extrema que leva isso, sabe, realmente muito extremo e acaba tornando uma coisa ruim. Mas o nacionalismo em si deveria ser algo bom. Seria você externar, você mostrar que a sua nação, que a sua cultura é algo bom, você valorizar ela, mas às vezes isso acontece de um jeito ruim. Então é bem controverso. Entendi. É bom a gente perguntar, a gente questionar aqui, para a gente ver o lado de cada um de vocês, para primeiramente eu entender o que se passa na cabeça de vocês, o que vocês viram aqui, o que vocês estudaram, e até, de certa forma, vocês foram a fundo, criticaram, não criticaram esse termo. A gente está tocando aqui no assunto. O que é nacionalismo para mim, Antônio Eduardo? Eu falo muito isso e
como sempre comecei com vocês aqui, tem uns 3 lados, né? Um gosta, outro não gosta, outro ridiculariza e tem medo. Enfim, nacionalismo é quando a gente entra na nossa realidade, o papel importante que a nossa nação tem em nossa vida, certo? E quando a gente coloca essa nação acima, como ele muito bem falou aqui, a questão da soberania acima de tudo, e a gente entende o nosso senso e dever patriótico e cívico, entendeu? Pode parecer aqui palavras meio difíceis e complicadas, mas eu sempre falo isso primeiro para depois resumir. Então vamos resumir aqui de uma forma mais direta para vocês entenderem. É a gente ver a importância do nosso país, a gente colocar o nosso país na mesa, a nossa cultura, a nossa nação, principalmente as nossas riquezas, e lutar por elas. E não pensar só na questão individual, mas sim no coletivo, entendeu? Uma das coisas que a gente tem muito problema hoje aí, e que eu bato muito na tecla, é a questão da cultura. Cultura brasileira, cultura espanhola, americana, enfim, todas elas hoje incentivam o egoísmo. É você em primeiro lugar, os seus objetivos em primeiro lugar, e aquela outra pessoa que está do seu lado aqui, não se importar com ela, com o futuro dela. Primeiro o futuro meu e da minha família. O futuro dele não importa. O seu nem entra na fila. Entendeu como é que as pessoas pensam? O que deveria ser totalmente reprimido e recriminado, porque se o meu futuro eu tenho ele direcionado e eu consigo puxar o futuro de alguém que às vezes não está direcionado para estar direcionado, a gente tendo essa questão do senso patriótico dentro da gente, a gente entender que a gente é uma grande família e que tem outras famílias aí no mundo, a gente vai entender que isso é positivo, é benéfico para nós, entendeu? Para a nossa cidade, para a nossa comunidade, para o nosso bairro, para o nosso país, para o nosso estado, entendeu? Então é sempre bom a gente ter esse senso de coletividade, entendeu? Claro, a gente vai ter a parte que a gente vai se priorizar, mas é importante priorizar o outro também, ver a situação do outro e saber que aquele outro é um brasileiro assim como nós, entendeu? Também é isso. Não faz sentido, não tinha entendido. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui também. Quando a gente fala de cultura nacionalista, o que é que vocês acham que é uma cultura nacionalista no país? Cultura nacionalista? Cultura nacionalista. Primeiro para me responder que vou pensar um pouco. Eu penso também. É porque, tipo assim, cultura nacionalista é tipo. É algo que a nação gosta, só que em conjunto, tipo, bastante pessoas, no caso, tipo, tem a nossa escola gosta de fazer, só que junto com... Se eu fosse lhe perguntar o que é cultura, vamos esquecer nacionalista, o que é cultura? Cultura para mim? Cultura para você? Cultura para mim é alguma obra de arte, ou então algum tipo de coisa em que algum familiar meu, bem antigo, antigaço mesmo, fazia e que eu ainda faço e também que a gente sente interesse ou então acha bonito. Pra mim é isso. Para você, o que seria cultura? Cultura e história. História. E para você, o que seria cultura? Cultura, eu acho, assim, é quando um conjunto de pessoas tem certos costumes e práticas, costumes que vão sendo levados por geração em geração. Basicamente, o que meu amigo aqui falou, ele definiu o que é cultura, e eu vou só utilizar aqui de novo para explicar tanto melhor para vocês como para a pessoa que está assistindo a gente ali. Cultura, na verdade, é os atos, a tradição, a história desses atos já vindo perpetuados através do século, do passado tempo. Então, se eu vir aqui, eu falo, gente, houve um caso ali agora, num bairro ali distante, e uma pessoa foi pega roubando um pão. Ela roubou para comer. No Brasil, a gente teria um certo tipo de pena, um certo tipo de olhar de visão da opinião pública, porque a opinião pública ia se posicionar de uma forma, e a gente também teria um cumprimento da lei de uma forma, correto? No Brasil. No Brasil, a tendência seria o quê? A gente se pegar a dor da pessoa que está ali, a gente tentar instruir, tentar ajudar, tudo mais e tal, e colocar uma pena mínima. Eu particularmente concordo com isso. Mas se a gente fosse para uma cultura de um país árabe,
seria totalmente diferente. Ele seria tratado lá de outra forma. Se a gente fosse para uma cultura americana, ele seria tratado de outra forma. Então, quando a gente fala só cultura, sua colocação foi muito boa. Você falou artes, essa expressão aí que a gente tem em vários e vários outros meios de lazer, esporte e até artístico também, né? Mas a cultura é mais os nossos atos. A cultura ela é mais composta das nossas tradições, do jeito que a gente se organiza, do jeito que a gente conversa, do jeito que a gente faz as coisas. Então, a cultura nacionalista em um país é a cultura que coloca o país em primeiro lugar. Ele eleva o senso de coletividade, entendeu? Ele entende alguns aspectos importantes que tem que existir na sociedade, como, por exemplo, hierarquia, incentiva a educação, incentiva a cultura, e deveres e privilégios cívicos que a gente tem que ter, sabe? Então, você estava conversando ali comigo e falando sobre a professora Daiane. Quando eu falo de hierarquia, o que é hierarquia? A gente achar, não, porque ela é professora, ela pode fazer o que quiser com vocês, isso e aquilo, não é isso. É vocês entenderem que há uma diferença ali, que vocês são alunos e ela é professora. Tem que ter um respeito, entendeu? E tem que ter, vocês também, aceitar um certo tipo de conselho, orientações e ver ela de uma forma diferente. No mundo de hoje, a gente é um mundo que gosta de relativizar tudo e a gente tem muito pouco isso, muito pouco essa valorização da hierarquia. A gente está falando com o professor, a gente tinha falado anteriormente aqui da cultura, né, que a cultura é diferente de cada local. Então, se a gente for para o Japão, se a gente entrar numa sala de aula do Japão, o professor não se deu na sala de aula. Para a gente, a nossa professora, ela não é um semideus, ela é a própria deusa. Maravilha, maravilha, maravilha. Nem só uma deusa, né? Pra gente, ela é como nossa mãe, ou até mais. Fico muito feliz com esse posicionamento de vocês, com essa ideia, é algo fantástico. Só tenho aqui a me parabenizar mesmo, a você, a ela e a ele aqui, porque isso aí é algo que falta no dia. E hoje o professor não é valorizado. O professor hoje é escorraçado, ganha pouco no Brasil, não é aquela profissão que a gente olha na rua e quer bater palma. E uma das coisas que eu até tinha anotado aqui para a gente falar sobre isso, é sobre a principal cultura que está aí, que é uma cultura divergente da cultura nacionalista, que é a cultura capitalista, que a gente vive no mundo de hoje. O que é a cultura capitalista, Eduardo? É a cultura que valoriza e faz um culto a quem tem dinheiro, basicamente. Se eu perguntar aqui para vocês que estão aqui na mesa, e até para o telespectador que está lá, quem gosta de dinheiro aqui? Todo mundo gosta. Quem falar que não gosta, já pode duvidar da pessoa ali. Já pode duvidar da pessoa ali. Todo mundo gosta de dinheiro. E dinheiro no mundo de hoje é uma necessidade. A gente necessita do dinheiro. Se a gente for ali, não tiver aqui com meus parceiros aqui no podcast, eu estiver ali perdido, eu quiser tomar uma água, eu vou ter que ir no mercado comprar água. Raramente vai ter hoje, no dia de hoje, justamente por essa cultura capitalista, uma pessoa que vai se doar a querer me dar uma água. Pode até ter. Mas se eu partir para comida, aí já piorou. Se eu partir para moradia, ninguém vai me ceder a casa para mim de graça. Com certeza. Então, hoje a gente tem essa questão do culto ao dinheiro, do culto ao egoísmo. Quando a gente vê ali uma pessoa passando nas ruas da nossa cidade com um carrão, ele passa de Porsche, de Camaro, de Corvette, enfim. E não só aqui no Brasil, tá? Nos países ocidentais capitalistas aí, todo mundo quer aplaudir o cara. E beleza, o cara chegou ali, conquistou o mérito dele e tal, mas quando a gente vê um professor na rua, como a professora Daiane, que você virou aqui para mim e falou que ela é praticamente uma mãe para vocês, a gente aplaude esse professor? Com certeza. Vocês podem aplaudir, eu tô falando 99% da massa. Não. A gente aqui tem um pensamento, você tem um pensamento, eu tenho um dele, ele tem um dele, mas queira ou não queira, a gente está aqui mais voltado na área da crítica, né? Mas a massa lá, 99% das pessoas aplaudem esse professor, não aplaudem. Quando a gente vê um policial que ele dá vida para a nossa segurança, para a gente estar aqui, para ele manter a ordem no país, a gente aplaude esse policial? Não aplaude. Quando a gente vê um médico que salva vidas, que o cara doa a vida dele, o cara passou anos e anos e anos na escola, na faculdade, depois fazendo especialização, a gente aplaude esse médico por ele prestar um serviço à comunidade. Quando a gente vê um assistente social que dedica também a vida e o tempo dela para melhorar a comunidade, a gente aplaude essa pessoa.
Nem sempre. Nem sempre a gente. Eu te garanto que lá fora ninguém aplaude. Ninguém Com aplaude. certeza. Então, a cultura nacionalista ela vem justamente para contradizer isso. É aquela cultura que ela vai aplaudir aqueles que se colocam à frente da pátria e ajudam aqueles seus amigos e familiares que são os brasileiros, no fim das contas. Entendeu? Então, vocês têm alguma dúvida aqui até agora? Eu queria saber agora a opinião de vocês. De tudo que eu falei aqui, o que vocês acham? O que vocês estão achando? Vocês tinham essa visão do nacionalismo? Vocês tinham uma visão mais perturbada sobre isso? Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Eu quero escutar o lado de vocês. Eu achei até interessante. Tem algumas coisas que você citou que eu não sabia. Mas eu achei bastante interessante, eu curti bastante. Mas nem tudo em que você falou eu concordo. Mas eu concordo. Pode falar em quê? Pode falar em quê você não concorda? Em relação ao aplauso. Se tu for parar pra pensar, você só falou as coisas boas da profissão de cada um que você citou, mas não citou algo de ruim de nenhuma das profissões em que você citou, entendeu? Mas é porque o mundo... Você terminou? Já. É porque o mundo está na profissão, o mundo está no ser humano que exerce ela. Todo lugar que você for, todo lugar, em qualquer profissão, em qualquer instituição, eu ia usar até um termo aqui, mas não vou usar, vou tentar um termo mais grande, porque eu sou meio emocionado. Eu falo meio a verdade assim. Todo lugar existem pessoas más, existem pessoas boas. Existe doido, existe gente que quer fazer o bem em qualquer lugar. Vai existir doido e gente maldosa na polícia. Vai existir doido e gente maldosa na igreja. Vai existir doido e gente maldosa no hospital. Vai existir. Não é a profissão, é o ser humano. Então, a gente hoje tem muito isso de quando um profissional, que é um ser humano, ele está fazendo ali uma atitude isolada, ele faz alguma coisa de errado, a gente quer apontar o dedo e falar da profissão. A gente quer falar, porque o policial fez isso, porque o médico fez isso, e a gente às vezes não querendo, e alguns por maldade querendo, a gente às vezes acaba apontando o dedo ali para aquela profissão, mas não é a profissão, é o ser humano. Entendeu? Então, quando eu falei dos aplausos, e que eu utilizei a palavra até aplauso, eu queria me referir a aplauso, a medalha, a gente reconhecer o mérito desses profissionais, eu estava falando ali da profissão em si, não do ser humano. Entendeu? Porque, como eu te falei, vai ter ser humano mau e ser humano bom em tudo que é lugar. Vai ter professora que é mal, que não está nem aí para os alunos, que ela só quer ganhar o dela ali, tchau, e o aluno que no final do dia ali que se vire. Existe bastante na sala de aulas. Exatamente. Como vai ter uma professora diferenciada? Que nem ela que você falou aí agora. Então, por causa desse professor mal, você vai apontar e falar todos os professores é ruim, ou você vai dizer algo que pareça isso? A gente não pode falar. Entendeu? Poder pode, mas nem sempre se comunica. Não, poder, na verdade, a gente pode tudo. Tudo eu posso. Nem tudo. Não, tudo eu posso. Te garanto que tudo eu posso. Agora eu tenho que saber uma coisa. É regra da natureza. É regra da natureza e é regra dos homens. Toda ação tem uma reação. Poder você pode tudo. Não, se for da vontade de Deus, a gente podemos, mas não. Não, eu concordo. Não, se for da vontade de Deus, que aí já está em outro embate. Eu sou cristão, acredito muito em Deus. Mas Deus dá o livre-arbítrio. Por conta do costume, sabe? Deus dá o livre-arbítrio, entendeu? Então, enfim. Compreendi. Ademais, vocês têm alguma coisa a colocar aqui ou não? Não. Vocês querem fazer uma pergunta? Eu disse mais ou menos uma teoria ali, e agora eu quero embasar essa teoria agora nesse tema muito importante, que é a escala 6x1. Não sei se vocês me acompanham aqui no meu Instagram, eu recentemente postei um vídeo falando sobre a escala 6x1. Estava ali sendo proposta, né? Então, como vocês viram, vocês já imaginavam, né? O que é que eu ia vir mais ou menos com o viés que eu ia vir para cá, né? Vocês já imaginavam isso. A gente tinha uma noçãozinha, não sabia 100% como é, porque algumas pessoas, tipo assim, postam um vídeo de uma forma, que nem a gente mesmo quando foi entrevistar os candidatos. A gente meio que fez... Não, a gente, falou que ia entrevistar e tal, mostrou algumas coisas,
mas nem sempre aquilo que a gente mostrou é o que verdadeiramente é. Entendeu? Tipo, a gente chegou, a gente postou e tal, mas a gente já tava com outro intuito, com outras perguntas e entendeu? Nem sempre da forma que a pessoa imaginou que a gente estaria. Entendeu? Tipo mesmo, creio eu que quando o Zé veio aqui, ele não imaginou que a gente ia fazer aquele tanto de pergunta para ele. Não imaginou preparo, mas... creio que Alexandre também não, até porque o Alexandre foi bem complicada a gravação, mas é isso. Eu, como disse aqui anteriormente, ressalto, comigo vocês podem fazer qualquer tipo de pergunta, questionamento aqui, qualquer mesmo, tá? Até se quiser fazer pessoal aqui, eu não ligo, entendeu? Agora eu quero ter o direito, claro, de dar minha resposta e explicar ali minha resposta no que eu estou me baseando, na sua forma, entendeu? Vocês podem fazer qualquer tipo de pergunta. Quando vocês viram o meu vídeo, aquele vídeo que eu postei ali falando sobre cesão, o que foi a primeira coisa que passou na cabeça de vocês? Eu imaginei. Eu quero sinceridade. Sinceridade. Pode falar, eu não levo pro coração. Te juro aqui, perante a Deus. Eu não levo pro coração. Não levo pro coração. Você pode virar e falar, eu achei isso, eu achei isso e aquilo. O que é bom eu ver também o que você achou, o que você tem na sua visão ali, e eu tentar te mostrar a minha visão aqui, perfeito? E como eu basicamente tenho convicção de que é. Eu não posso dizer certeza 100% absoluta, só que tem certeza 100% absoluta é Deus. Mas eu tenho convicção de como é. Pode falar. Eu imaginei que, tipo assim, se essa lei fosse implantada, eu passaria menos tempo com pessoas preciosas para mim. Foi tudo que veio na minha mente. Que lei ser implantada você está falando? Da 6x1. A lei 6x1 já é implantada. É exatamente por isso. Se manter ela, exatamente. ia passar menos tempo com pessoas preciosas. No caso, tipo assim, eu tenho bastante prima e bastante tios que trabalham em lugares que praticamente passam por isso. Inclusive tenho, que ela não morreu, né? Tinha uma madrasta que ela trabalhava e só folgava um dia. E nesse dia eu tinha aula, eu não podia passar muito tempo com ela. Daí, pra mim, isso foi bem ruim. Isso pra mim foi bem ruim, porque eu não passava muito tempo com ela, os filhos dela também não passavam muito tempo com ela. E eu gostava bastante dela porque ela era meio perturbada assim que nem eu, né? Daí eu gostava bastante de passar tempo com ela e não podia por conta do trabalho dela. Isso pra mim foi o que meio que deu uma chateada no circuito lá que se lançou. Antes de abrir o vídeo, eu jurava que o senhor era a favor da Aí a gente tinha até ficado um pouco receoso antes de começar a conversar sobre isso, sabe? Que a gente achou que a gente ia ter que debater com o senhor e ficar falando que só nesse caso a gente só defendesse nossas coisas. Depois do vídeo deu até uma tranquilizada, sabe? Foi exatamente isso. Desculpa, a gente abriu o vídeo. Mas a gente imaginou que você era a favor de manter a escala 6x1. Então a gente pensou, poxa, a gente vai ter que falar pra ele, sei lá, não é bacana, é meio explorador. Daí, depois que eu abri o vídeo, não, eu entendi, concordo com você. Entendi. Eu vi o canal de vocês no YouTube anteriormente e vi justamente as pessoas que vieram antes, né? Você que até alguns amigos meus, Lucas França, Gustavo, os amigos com isso. E eu falei, eu vou o tema que eu tava me propondo aí, eu já sabia que eu vou num tema que vai ser polêmico, que os outros não foram tão assim, né? Pelo menos o tema qual foram chamados, eu vi como você falou, você fez algumas perguntas ali para alguns que foram realmente mais polêmicas, mas o tema qual ele veio, já veio já com a intenção de ser um negócio polêmico. Então eu falei, eu já vou lá com o negócio para ou apanhar de cara assim, os meninos me perguntar demais ali, fazer várias perguntas, ou ser um negócio, no mínimo, um pouquinho acima do mais calmo. Mas continuar nossa conversa. O que é a escala 6x1? Vamos lá. Algum de vocês aqui conhece, possivelmente conhece, mas questão formal, vocês conhecem alguém que trabalha nessa escala de 6x1, algum familiar, conhece, né? Tem parentes. Maravilha. Quando a gente estava falando no meu vídeo que eu postei, e eu até no vídeo falei sobre isso, vamos estar falando aqui antes
para vocês entenderem antes de eu começar a explicar, beleza? Eu sou uma pessoa que eu tenho familiares, que são donos de empresa, e eu também já participei da administração da empresa, e também já, por uma questão de experiência, trabalhei em outra empresa, numa escala 6x1, como colaborador mesmo. Então, eu sei os dois lados da moeda, beleza? Só para deixar claro aqui, antes da gente começar de fato. O que é a escala 6x1? A escala 6x1 hoje é o que está consolidado ali na CLT, né? O trabalhador tem que cumprir uma escala no qual ele trabalha 6 dias da semana, segunda a sexta, e 4 horas no sábado. De segunda a sexta ele trabalha 8 horas por dia, perfeito? E no sábado ele trabalha 4 horas. E aí, totalizando aí 44 horas semanais, né? É o que a gente tem hoje de expresso na lei brasileira, que é aquilo ali que garante tanto as empresas como o trabalhador seguir aquele rendimento ali, certo? Então é isso que a gente tem hoje no Brasil. O que está sendo pautado no Congresso, alguém aqui já leu o projeto ou não? Não. Da PEC. Alguém sabe? É uma PEC. Alguém sabe aqui o que é PEC? Sabe basicamente o que é PEC ou não? Não, nossa. PEC é o seguinte, é quando um congressista, um deputado federal, um senador, ele propõe um projeto de emenda à Constituição. A gente tem uma Constituição Federal de 1988, que ela é uma Constituição muito dura. Para a gente mudar ela ou propor alguma coisa nela, precisa passar por uma série de questões burocráticas ali, né? E aí, basicamente, eu chamo de deputada, né? Mas uma deputada, como ela gosta de se reconhecer, ela propôs que reduzisse essa escala, e que fosse reconhecida na Constituição Federal, para que viesse a ser uma escala de 4x3. Ou seja, basicamente a pessoa ia trabalhar 4 dias, de segunda a quinta. Eu li o projeto, ela botou no projeto que era 4x3 e 36 horas semanais. Acho que ela e a assessoria dela errou na matemática, né? Que se a gente pegar 4 vezes 8, dá 32, não 36, correto? Eu até falei isso ali no vídeo, né? De uma forma assim, irônica, porque merece realmente, né? Uma pessoa complicada. Mas enfim, ela propôs isso, né? De que a pessoa trabalhasse de segunda a quinta e folgasse sexta, sábado e domingo. No caso, o que ela era para ela escrever era que seria 32 horas semanais. E eu fui me posicionei contra aquele projeto dela, tá? Não sou 100% a favor da escala que aí tá, que é a escala 6x1, que atualmente está em vigor. Como eu tinha falado no meu vídeo, eu sou a favor da escala 5x2, que é uma escala a qual eu acho que há um equilíbrio entre o trabalho e a família. E eu, por ser uma pessoa nacionalista, convicto, eu sei que a família, como eu estava conversando aqui agora há pouco com um amigo que estava aqui, a família é uma instituição sagrada. Então, qualquer pessoa tem que ter um tempo para se dedicar à família, um tempo para estar ali com seus filhos, com sua esposa, entendeu? Para orientar, para ter um lazer. Então, eu sou a favor disso. Porém, alguém aqui já leu alguma coisa sobre economia ou não? Um livro, alguma coisa no jornal, mas leitura, se você pegar um livro para ler sobre economia, você leu ou não? Não. Mais ou menos. Pronto. Então, basicamente é o seguinte, economia que todos os congressistas e pessoas por trás do escritório que gostam de falar que isso e aquilo, economia e tal, não sei o quê, economia não é algo que se mexe de forma tão dura, tão rápida como as outras coisas, sem ter efeitos catastróficos, sabe? É fácil mudar uma lei aqui, por exemplo, a lei de roubo hoje, estou supondo, tá? É de 10 anos apenas. Eu posso aumentar para 15 e no máximo que a redução catastrófica pode ter é a redução do roubo, sabe? Mas se eu mudar uma lei econômica, uma política pública econômica de uma hora para outra, sem estudar bastante, sem se fundamentar, sem ter uma base para eu fazer isso, pode acontecer uma catástrofe a nível nacional. E quando a gente se fala de economia, a gente esquece também de salientar que a economia ela é um pilar do Estado. Ela não é só mais um assunto ali a se falar. Não é que os outros são só mais um assunto, mas ela é um dos pilares da base, porque sem economia a gente não tem dinheiro, a gente não tem recursos. Sem recursos a gente tem o quê? Nada. O Estado vai se manter como? De forma nenhuma.
Então, quando eu me propus ali contra o projeto da deputada, como ela gosta de se reconhecer, né? Eu me coloquei justamente porque ela não fundamentou de uma forma sólida, não trouxe sequer um especialista econômico, alguém de fora do país, não, eu testei isso aqui no meu país, deu certo, foi dessa maneira e tal, no Brasil tem que ser, e ela queria mudar de forma rápida. No projeto, eu li o projeto completo, ela falou, a partir de que isso aqui for aprovado, em 360 dias vai ficar em vigor, ou seja, um ano depois já ia entrar em vigor de forma, sabe, avassaladora, já ia entrar. Então, como é que a gente pode fazer uma mudança com a tradição de muito tempo, de uma hora para outra, sem se basear dessa maneira ainda, sem ter consequências catastróficas? Muito complicado. Vocês têm alguma coisa a comentar sobre? Não. Antes de eu falar? Não. Não tem nada a comentar, não? Não. Então, assim, o que ela propôs foi, sabe, estapafúrdio. Só essa palavra que eu tenho usado, estapafúrdio mesmo, esse projeto aí que ela propôs, ela pensou ali no povo brasileiro, sequer ela pensou no trabalhador, sequer ela pensou naquelas pessoas que de fato sofrem um pouco com essa escala, sabe? Ela não pensou nisso, ela pensou de forma politiqueira. E de uma certa forma ela ia utilizar isso ali, os trabalhadores vão se mobilizar, claro. Porque quando a gente fala de economia, gente, como eu tinha perguntado, todo mundo aqui gosta de dinheiro, concorda? Sim. Você gosta de dinheiro, eu gosto de dinheiro, claro. Eu, particularmente, eu não amo dinheiro, eu gosto. Eu já botei isso, que eu sou muito cabeça quanto a isso. O dinheiro não está ali na minha prioridade de vida, mas é uma necessidade. É uma necessidade, concorda? Completamente. O que é que tu gosta mais? Tu gosta de gastar dinheiro ou de guardar? Eu falei isso no meu vídeo. Eu gosto de guardar. Não sou muito de gastar dinheiro. Rapaz, tu é 1%, viu? Tu é 1%. Eu tenho que bater palmas pra você, porque você é 1%. Porque eu, particularmente, eu gosto de gastar dinheiro. Se o cara me der aqui um cartão, ó, irmão, toma lá, é 100 mil o limite, gasta lá, não vai ter nada. É um problema meu. Ou quem gosta de gastar é eu. Eu chego no supermercado ali, você tá comprando tudo que eu gosto. Não, eu chego numa loja ali, qual é o melhor tênis que tem aqui? Eu vou comprar, não sei o que. Não, que vem na minha mente é o que eu vou gastar. Eu não consigo pensar assim, algo específico para gastar. Por isso que eu deixo guardado. E, tipo, eu sinto vontade de comprar camiseta de futsal. Só que daí, quando eu tenho dinheiro, eu esqueço. E daí eu não compro. Entendeu? Aí eu deixo o dinheiro guardado. Aí eu fico com o dinheiro lá durante um ano, e depois eu chego antes. Mas eu faço essa... É bom isso é bom. Isso é educação financeira. É uma coisa que devia ter nas escolas hoje, no ensino brasileiro aí, chama-se educação financeira. Você já tem esse pilar aí, graças a Deus, com você, maravilhoso. Mas enfim, eu faço essa questão porque analogia, né? Claro, vai ter sempre os 1% ali. Só que a gente que é 1%, a gente tem que reconhecer que a gente é 1%. Por exemplo, como eu estava falando aqui no nacionalismo, desse debate que a gente está tendo aqui agora, é todo mundo que tem acesso a esse debate, todo mundo que tem essas ideias, todo mundo que tem esse pensamento crítico. Não, se tivesse, o Brasil não estava do jeito que está. Entendeu? Então, 99% gosta de gastar dinheiro. Ninguém gosta de economizar dinheiro. Só que política pública de economia, a gente tem que fazer o máximo para economizar. Só que, claro, sempre olhando os direitos das pessoas, a salubridade, a questão da pessoa ter o direito do lazer dela, a questão da pessoa ter o direito a uma vida digna. Isso aí é fato. Tá? Não é porque a gente vai só economizar e vai economizar a custa de quê? Lascando com a vida dos outros, não. Entendeu? Mas quando eu quero falar de economizar, é economizar de forma sábia. A gente precisa, porque senão o país entra em desastre. Entendeu? E aí, tipo assim, essa deputada e alguns congressistas que estão na base dela ali, pautando esse negócio, é o tipo de gente assim que quer vender ilusão e aí quer pegar um populismo nisso. Aí depois o que eles vão fazer? Que isso não vai passar. Na minha concepção, zero chance disso passar, porque sabe, a não ser que tenha uma interferência muito grande ali do governo e tal, o governo federal ali, o presidente, sabe, interferir de toda maneira ali, que é de fato um projeto estapafúrdio, esse daqui do 4x3, sem embasamento nenhum. E aí o que vai acontecer? Eles vão se vitimizar depois. A gente está tentando defender a vida do trabalhador, isso e aquilo, sempre que a gente tenta, a gente não consegue, blá, blá, vai pegar os bônus para eles, mas de fato não pensaram nos trabalhadores, de fato não pensaram de uma forma que poderia chegar a ser discutida de uma forma sábia, de uma forma correta, de uma forma fundamentada. Eles não pensaram nisso, eles estão fazendo esse projeto aí para fazer política. Simplesmente pegar o bônus com isso. Então, eu como congressista, seria fácil, se eu fosse um congressista, estou falando aqui, claro, se eu fosse ela, seria fácil falar, gente, vou botar um projeto que o salário mínimo agora é 20 mil, pronto, acabei com a pobreza no Brasil.
fácil. Vamos fundamentar esse comentário. Vamos imprimir mais dinheiro. Só fazer isso. E a massa que não sabe que imprimir dinheiro gera inflação, a massa que não sabe nem sequer o que é dinheiro, vai todo mundo concordar comigo. Exatamente. O que é dinheiro? Papel. O papel é baseado em quê? Aquele papel ali tem valor por quê? Quem garante o valor daquele papel? Não faço a mínima ideia. O papel garante o valor, o governo garante o valor do papel porque o governo tem reservas de ouro e aquele ouro garante o valor daquele papel. Então, é basicamente, o Estado está te dando como se fosse um título do ouro que ele já tem lá para você utilizar, entendeu? Então, isso é economia. Isso é economia. Quando você tem um excesso de cédulas rodando no país ali, e você não tem uma reserva de ouro para cobrir, você tem uma inflação. A gente tem um vizinho aqui que é a Venezuela, de que para o cara comprar 1 quilo de frango, o cara tem que levar uma sacola de dinheiro. E o dinheiro lá não vale nada, porque ele tem muito excesso de cédula no país dele e pouca reserva de ouro para compensar aquilo ali. Eu pensei, tu chegar ali no mercado ali agora, quanto que é o quilo do frango? 20 mil reais. Tu ia levar muita cédula. Mas por que isso? Porque tua moeda é desvalorizada. Por que tua moeda é desvalorizada? Porque tem pouca reserva de ouro ali no teu país. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Se no caso, tipo assim, lá é 20 mil reais um frango, continua no seu exemplo. Não, eu dei um exemplo. Continua no seu exemplo. Tipo assim, se no caso lá é 20 mil reais, agora imagina que o dinheiro lá não é valorizado, imagina quantas pessoas trabalham para poder comprar algo para poder comer. Deve ser impossível mesmo. A gente tem um exemplo desse em história na Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, ali no seu ápice, 1 quilo de pão estava valendo um mês de trabalho. 1 quilo de pão estava valendo um mês de trabalho, né? Então, Porque o rei começou a gastar muito dinheiro demais, sem fundamento. E aí, naquela época, na questão do absolutismo, né? Ele era rei, falava, eu sou rei, acabou. Ele não se baseou, ele não teve um ministro ali da finança que ele escutava o cara de fato, o cara dar as rédeas, puxar a rédea dele. Ele foi começando a gastar dinheiro, ele falou, velho, saber de uma, imprime mais dinheiro aí. E eu quero continuar gastando, imprime mais dinheiro aí. Quero continuar com meus privilégios, nobreza, continuar com meus privilégios, aí também, acabou. Aí gerou isso. Gerou o quê? Um caos econômico. E aí, quando eu postei isso no Instagram, logo de início, né, teve algumas pessoas que vieram no direct, como sempre vem e tal, né, falar, discordando, estou sempre aberto aqui a discordância, a crítica, e teve um até que esse dia botou lá no comentário assim, esse é o tipo de argumento fatídico que vocês podem cair nesse tipo de falácia aqui. Porque na época da escravidão todo mundo falava isso, que quando acabasse a escravidão o Brasil vai quebrar. Porque na época que a gente foi pautar a CLT, consolidação da lei trabalhista, todo mundo falava que se fosse aprovada, o Brasil ia quebrar. Porque na época que a gente falou de férias remuneradas, todo mundo falava que se aprovasse, o Brasil ia quebrar. E aí aprovou e não quebrou. Então eles usam esse tipo de argumento para aqui. Olha, veja bem, eles estão usando esse tipo de coisa para oprimir vocês, sendo que eles já usaram esse tipo de argumento anteriormente e não deu em nada. É o que eles falam hoje. É esse tipo de pessoa que, assim, tem certas coisas que a gente debate, tem certos níveis ali também, que a gente tenta explicar, mas às vezes a pessoa já vem com certos comentários maldosos. A gente tem que reconhecer isso, a maldade existe. Esse tipo de pessoa eu só posso falar para o cara realmente estudar e se basear ali para não falar merda. Desculpa até o termo aqui, para não falar merda, para o cara tá falando um negócio disso, sabe? Escravidão é um negócio que já passou, todo mundo é contra a escravidão, ninguém vai ser a favor da escravidão. Não é praticado. Não, em alguns países aí. Não, mas tipo assim, tem uma adoção em alguns países. Aqui no Brasil não casos de escravidão. Não, mas são casos isolados, raras, exceções. Eu não acho que seja raro. Eu acho que, ao meu ponto de vista, acontece bastante. Que lugar você tem aí de fato que acontece bastante? Não, tipo assim, não tem um lugar certo. Mas, pra mim, acontece bastante em relação, tipo assim, ao trabalho. Tem muitas pessoas que estão à procura de empregos. E daí não conseguem emprego por conta de ser negro. Ou por conta que tem o cabelo de uma forma, assim como aquela mulher que a gente entrevistou. Pauliana Moura. Fabiana, eu sempre esqueço, né? Por isso que eu falei pra gente seguir qual o nome dela.
Ela citou bastante em relação a isso, sobre muitas pessoas que procuram trabalho por conta da sua cor de pele, ou por conta do seu cabelo, ou do seu jeito de falar, não consegue arrumar um emprego em alguns lugares. Tipo, creio eu que se não houvesse esse tipo de preconceito, pra mim, eu acho que o Brasil iria bem mais à frente do que já é hoje em dia. Eu lhe escutei, você vai me escutar, tá bom? Positivo. Maravilha. Vou lhe dar um conselho, antes de eu lhe explicar aqui, como amigo e como alguém que já teve 15 anos. E quando eu tinha 15 anos, apesar de eu fazer muita estripulia na escola, quando eu chegava nas matérias que eu gostava, eu era muito crítico, era muito questionador e puxava ali para estudar. Quando você for falar um negócio, principalmente no mundão afora, tente evitar ao máximo você achar as coisas. E hoje é o que a gente mais tem, né? Achar, eu acho. Estude, se fundamente, baseia para você não virar para mim aqui e falar eu acho. Você falar eu sei que tem tal lugar, tal hora, tem reportagem aqui. E aí eu ia ficar como aqui, eu não ia ter que falar. Era um fato. Eu posso achar o que eu quiser. Concorda comigo? Completamente. Eu posso achar o que eu quiser. Quando você estava falando aí, você falou muito bem sobre a questão do preconceito e que você acha que realmente se o Brasil se livrasse do preconceito, estaria mais avançado. Eu concordo em parte e em outra vou discordar de algumas partes. Por quê? Entenda. Preconceito referente a corte de cabelo, preconceito referente a onde você nasceu, isso aí eu abomino completamente. Eu, Eduardo, abomino completamente. Tem diversos amigos aí, diversos, não vou ficar aqui citando, né? Enfim. Mas há certos tipos de modos que a gente não pode ter em certos tipos de lugares. Como é que você vai ser um gerente? É o que eu estava falando aqui da cultura nacionalista atrás, que a gente fala da hierarquia e da pessoa saber se portar. Como é que você vai ser um gerente do banco? Eu vou chegar lá para conversar com vocês e falar: e aí, velho, como é que tá? E aí, meu mano, não sei o quê. Você tem que saber se portar, amigo. Infelizmente o mundo é assim. Tem coisas que a gente pode discutir e a gente pode lutar para mudar, mas tem coisas que é base, é tradição e que já vem de muitos anos. E infelizmente o mundo é assim. Você não vai ser gerente de banco vestido do jeito que você está aqui. Nem eu, desse jeito aqui. Eu ainda tenho que botar uma camisa social, uma gravata. Eu ia ter que me adequar. Tu ia ter que se adequar. Ele ia ter que se adequar. Todo mundo aqui ia ter que se adequar. Se a gente quiser ser gerente de banco. Concorda comigo ou não? Concordo. Se eu fosse ser policial, eu ia com essa roupa? Não. Eu ia ter que botar um colete. Eu ia ter que ter um treinamento. Concorda comigo? Mais ou menos. Então, eu entendi o que você falou do preconceito. Realmente, existe isso aí, eu posso falar, porque eu vivi. Como eu te falei anteriormente, eu já tive dos dois lados da moeda. Existe esse preconceito de cabelo, de onde o cara nasceu, de educação. Eu concordo. Entretanto, porém, há certos tipos que não é preconceito, são modos que a pessoa tem que ter, a depender do local, do estado que a pessoa esteja ali. Entendeu? Então, queira ou não queira, a pessoa tem que saber se portar. Entende? Compreendo. Você concorda ou não? Concordo. Infelizmente tenho que concordar. Tem alguma coisa a dizer, vocês dois aqui que estavam escutando a negócio? Vocês concordam, discordam? Não tem nada a falar da opinião de vocês? É um mundo, né? Tipo, se tem algo, por exemplo, a profissão de banco, infelizmente não tem como. Você tem que mudar algumas coisas se quiser uma coisa específica. É tipo um sacrifício, sabe? Sim. Então, mesmo que seja injusto, infelizmente. Mas, tipo assim, agora, da forma que, tipo assim, pensando aqui agora, por mais que, tipo assim, eu não possa vestir esse tipo de roupa, a pessoa não tem que olhar pra mim e já criticar, sabe? Pra mim, se ele tivesse dado uma oportunidade, teria sido bem melhor do que ele chegar: Saulo não pode trabalhar aqui por conta do tipo de veste que ele tem. No caso, tem vários filmes disso. Pessoas negras vai comprar coisas, tipo joias em algum lugar, e daí, você tem dinheiro pra pagar? E daí eu fico me perguntando: poxa, por que mostra isso no filme? Entendeu? E tipo assim, depois eu chego para pensar que faz um pouco de sentido. Inclusive, creio eu que muitas pessoas já conviveu isso.
que, tipo assim, pela pessoa ser negra ou pelo jeito que se veste, não tem condição financeira para comprar. E daí aquela pessoa chega e surpreende no final de tudo. Que nem no filme Dominique Toretto, que tem um homem lá que vende carros, e daí vira para aquele policial grandão, já falando um monte de coisas, já como se tivesse o maior preconceito. Que eles não têm dinheiro, que ganha não sei quanto lá em dinheiro. E daí, no final de tudo, um cara negro, que não era um policial, chegou, comprou todos os carros e ainda as vestes do homem para mostrar que eles estavam de bem e que eles tinham dinheiro, realmente tinham condição. Entende? Entende? E eu vou te falar um negócio. Ainda assim, claro, ele quis se mostrar por questão de vaidade. Ainda assim, ele teve, na minha visão, uma atitude pequena. Eu acho que não. Na minha visão, ele ainda teve uma atitude pequena, porque ele, pra mim, aí, ele se demonstrou tão baixo quanto o cara que rebaixou ele também. Sabe? Que ele foi rebaixar o cara só por ele estar numa posição acima do cara que o cara achava que ele não estava. Então, pra mim, ele foi tão baixo quanto o cara. Ele também teve preconceito contra o cara. Já de um preconceito que o cara teve primeiro. Foi uma reação. Foi o que a gente estava conversando aqui. Toda ação tem uma reação, claro. Ele teve ali um negócio, mas ele, pra mim, ele foi tão baixo. Foi tão baixo. Porque se ele fosse um ser humano decente, ele não faria isso. Do ponto de vista. Ele, claro, ele não poderia tolerar desrespeito contra a pessoa dele, contra os princípios dele. Agora, na minha concepção, ele foi tão baixo quanto o cara que negociou. Porque aí eu te pergunto, é aquela famosa frase, né? O sonho de certos oprimidos é ser opressor. O sonho de certos oprimidos é ser opressor. E tem muita gente aí no mundo que é assim. Eu, por exemplo, conheço inúmeras pessoas que vieram de bairros periféricos, conviveram ali, cresceram na cultura dali, e aí, porque passou no concurso de policial, começou a oprimir gente dali. De um lugar que ele nasceu, que ele se criou ali, que ele brincou com as crianças dali, começou a ganhar 5 mil, e aí agora o Bambambam chegou lá com um carro novo zero, financiado, ele financiou uma pistola do lado, começou a oprimir todo mundo. Esse cara é uma pessoa pequena. Geralmente 99%, talvez podem até me taxar de preconceituoso aqui, mas não tenham nenhum medo de certas eleições. E 99% dos casos ele não prospera mais do que isso. 99% dos casos ele nunca vai chegar ali na alta cúpula, não vai ser um coronel, um tenente-coronel, justamente por esse pensamento pequeno que ele tem. Acaba que ele ainda chega. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Se caso tu estivesse no lugar de um negro e daí você fosse na loja, aí você fosse comprar um relógio tipo esse que você está usando, tá? Aí daí, na loja, a atendente ou o atendente vira para tu e diz que talvez tu não tenha condição de comprar o relógio. O que você faria? Rapaz, eu passei por uma situação dessa. Parecida, mas não foi numa loja. Não foi numa loja. Foi justamente nos meus 15 anos. Eu tinha uma professora de português e que eu brincava muito na sala de aula, eu nunca desrespeitei ela. Nunca desrespeitei ela. E, tipo assim, nem nunca atrapalhei o trabalho dela. Eu brincava ali no meu grupo e a gente brincava ainda de forma silenciosa. Ela virou pra mim e falou: vai ter a prova tal dia, eu duvido você passar, você não é capaz. Ela apontou na minha cara, na frente da turma: eu duvido você passar, você não é capaz. Eu me rebaixei ao nível dela, pergunta pra mim se eu gritei com ela, se eu falei que ela não era capaz de ser professora. E daí você estaria se rebaixando, mas se tu tivesse feito a prova e tivesse passado, pra mim, como eu fiz, eu provei com resultado. Porque o preconceito ele vai existir em qualquer área da vida, em qualquer local. Nesse local que eu estou te falando, eu estava na escola privada, onde supostamente tem pessoas ali que têm uma condição financeira elevada. E eu sofri isso. Ela virou para mim e falou que eu não era capaz de passar na prova dela. Eu peguei. Eu fui, passei, tirei 9 na prova. E agora, dá uma olhadinha. E aí eu não rebaixei ela, agora pode falar. Dá uma olhadinha na sua atitude
E olha no que eu falei em relação ao homem. Ele comprou os carros e mostrou pro homem que ele podia comprar os carros. Mas ele comprou, ele comprou as vestes, mas você virou pra mim e falou que ele comprou as vestes do cara. Então, Ele comprou porque, tipo assim, ó. Quando ele comprou as vestes do cara, tu tava falando das vestes que ele tava na sacola, das vestes que ele tava vestindo, porque ele foi vestindo, ele foi pra humilhar o cara. Não, ele foi pra humilhar o cara. Presta atenção. Se tu assistir o filme, tu vai entender o porquê que eu falei dele ter comprado as vestes do cara. Porque, tipo assim, o policial, ele tava com a roupa meio que normal, do dia a dia. E daí o homem virou pro policial e falou que ele estava com roupas que era de baixo escalão na sociedade. E daí o homem chegou, comprou as vestes dele e virou pra ele e falou que o policial estava precisando de vestes novas que se encaixasse naquela sociedade. No caso, para aquele povo, entendeu? Daí ele chegou e comprou as vestes e comprou até um Rolex dourado aqui. Ele comprou para o policial. Exatamente. Então houve um erro de interpretação. Eu pensei que ele tinha comprado as vestes do cara, porque tipo assim, ele falou, eu tenho dinheiro, eu vou comprar a tua roupa que tá aí na cara da tua roupa. Houve um equívoco aí de interpretação. Agora eu entendi. Eu pensei que ele tinha humilhado o cara. Não, aí ele foi 100%. Então. Apesar de ser filme, geralmente não é assim. Apesar do cara, o cara aceitou dinheiro pra tirar a roupa no rua. Não foi literalmente no meio da rua, foi numa garagem. Mas tipo assim, ele comprou as roupas e deu ao policial. Deu policial. Por conta do preconceito do cara, com a roupa do policial. Aí ele foi um cara 100% íntegro, humano, e ainda provou com o resultado, que é o que a gente tem que fazer na vida. Todo mundo vai duvidar de você, mano. Seja você quem for, claro que há certos preconceitos que existem aí na sociedade, de que certas classes vão ser menos valorizadas do que outras, isso é um fato. Sim. Mas todo mundo vai duvidar de tu. Todo mundo, independente do meio que tu esteja, tua família vai duvidar de tu, teus amigos vão duvidar de tu, tem que provar com o resultado. Sim. Tem que provar com o resultado. Se tu virar aqui agora e falar, eu vou ser um milionário, tu botar na cabeça aqui, eu vou ter 100 milhões, igual eu tava falando aí de advogado, eu vou tomar um consultório de advocacia do Brasil. Tu acha que todo mundo vai acreditar em tu? Não. Vai ter gente da tua família que vai rir de tu. Vai, com certeza. Vai ter gente da tua família que vai rir de tu. Às vezes não pode rir ali na cara, mas depois tu der as costas, olhar o palhaço. Infelizmente Acontece. E aí tu vai fazer o quê? Vai chorar, aí eu pergunto, vai chorar no quarto, vai se vitimizar? Não, correr atrás. Levanta a cabeça, você é homem, você é mulher, você é merecedor já da sua vida, você tem, graças a Deus, você tem que agradecer a Deus por isso, saúde, liberdade para você correr atrás, você tem que correr atrás e acabou. Concordo. A pessoa não pode se vitimizar, não. Claro que há coisas, como você falou aí, que há na sociedade de que realmente é uma perseguição, mas em certos casos assim não precisa a pessoa ficar botando uma cruz nas costas, dizendo que foi crucificada, não. Prova com resultado. A pessoa tem que ter a iniciativa dela, provar ali, mesmo, valeu. Pronto, eu vou ser merda mesmo. Depois tu mostra lá pra ele, chega lá grandão, aí o cara vai ficar caladinho. Aí até o próprio cara vai reconhecer, vai baixar a cabeça, vai puxar teu saco. Tem um cara aqui na escola que, tipo assim, tem muitas pessoas que veem ele como um prejuízo. Mas eu vejo ele, tá ligado, como um cara que lá na frente, meu amigo, vai mostrar pra todo mundo, tá ligado, que nem só um, na verdade, é mais três, acho que posso chamar de colegas, que lá na frente vai mostrar um grande potencial, que é Lucas, e meu primo Islam e um menino chamado Joab. Pra mim, eles vão ter um futuro enorme, velho, porque eles são bastante esforçados e... Fé em Deus. A permissão de Deus aí vai dar tudo certo. Com certeza. Tipo assim, quando eles vêem algum tipo de obstáculo, eles não param. Que nem o Lucas mesmo. Ele tinha mentalidade de vencedor. Mentalidade de vencedor. Ele, para ele fazer todas essas maquetes, ele tinha bastante pessoas no ouvido dele, falando um monte de coisa, Inclusive, nem só para as maquetes, também na vida dele. Tem um monte de gente que sempre tá no ouvido dele, rebaixando ele e tal. Mesmo assim, ele é um cara esforçado, sempre dando amizade de tudo e tentando, tá ligado? Sempre botando, sempre estando lá na frente, lá em cima. Por mais que as pessoas tentem rebaixar ele, ele não se rebaixa, ele sempre tá querendo crescer mais ao invés de mostrar para as pessoas que ele tá triste e tal. Ele bota um sorriso no rosto e vai pra cima. Aí o que eu te afirmo vou falar aqui de uma certa forma que até certas pessoas podem interpretar de um jeito errado, mas vou falar, esse cara ali
é o tipo do cara que eu aplaudo ele. Porque ele tá sendo homem com H maiúsculo. Ele tá sendo homem com H maiúsculo, ele não tá deixando ninguém dizer pra ele, você vai ser isso, oprimir ele, acabou. Também ele não tá pegando uma cruz e botando nas costas, falando, eu sou a vítima, eu sou isso, eu sou aquilo, meu Deus, me socorre, gente, não. Ele levantou a cabeça e falou, eu vou vencer, acabou. E é o certo. E é o que sempre nos aconselha. E é o certo. Porque ninguém vai querer que tu seja maior do que ninguém, não, irmão. Ninguém. Com certeza. Entendeu? Ninguém. É aquele famoso ditado, quero te ver bem, mas nunca melhor do que eu. O ser humano é assim. Em todo lugar. E a gente veio aqui hoje para falar de escala e acabou que o papo é tão bom que a gente já disse que hoje outros assuntos. Mas assim, só para eu finalizar aqui a questão da escala, deixar bem explicado aqui, eu trouxe esse papel para vocês para mostrar alguns impactos econômicos que poderia ter, trouxe algumas experiências internacionais aqui, impactos sociais também, certo? Eu não vou falar e ficar lendo aqui porque seria repetitivo e chato, no meu ponto de vista, sabe? Eu sou um cara que eu gosto mais de ser mais prático. Então, basicamente, vou falar o que eu falei no meu vídeo e quero a sinceridade de vocês aqui, de vocês dizer se concordam, se discordam, se fosse vocês, o que vocês fariam. Certo? Eu sou contra o projeto que está aí da PEC de 4x3, como eu comecei aqui com os meninos. Para mim, a deputada que fez isso é uma verdadeira palhaça. Tá? Fala aqui de novo, ela é uma palhaça, que ela sequer fundamentou o projeto dela, na minha visão. Mas assim, totalmente contra aí essa barbaridade que tá. Mas sou a favor de lá na frente a gente estudar de forma gradual, de forma lenta, de forma fundamentada, uma redução na escala de trabalho brasileira para 5x2, 40 horas semanais, para o trabalhador trabalhar de segunda a sexta e no final de semana ele poder estar com sua família, ter um lazer com sua família, instruir seus filhos, levar no cinema, levar no estádio. Isso é mais que necessário. Só que isso tem que ser de forma lenta e gradual, como eu expliquei a vocês aqui. A economia não é igual as outras formas de política que a gente tem. É algo que é muito sólido e se a gente mexer qualquer peça errada ali, o castelo cai de vez, entendeu? Então, sou a favor da escala reduzida 5x2, de forma lenta, gradual e aos poucos. Gostaria de saber sua opinião, a dela, a dele, de forma definitiva, aqui, para a gente deixar encaixado aqui no podcast. Com a escala que a fala que o senhor falou não tem nada a ver, não resolva, porque não entende. Mas, não do projeto, eu digo da escala. Se você pudesse escolher uma escala, você queria qual? Nesse assunto agora. Mas em relação à escala que você falou aí se não me engano, 5x2, né? 5x2, a pessoa trabalha de segunda a sexta e folga sábado e domingo. Eu concordo plenamente, não discordo, até porque creio que sábado e domingo é bastante dia para a pessoa poder resolver seus problemas e também descansar, né? Tipo, se caso quiser sair com a família e pode. Esqueci do nome. Jacques, desculpa, eu sou jovem. Você lê a Bíblia? Você é cristão? Eu não leio 100% a Bíblia. Mas você é cristão? Mas, de vez em quando eu vou para a igreja que ela frequenta. Não, cristão que eu digo assim, não precisa ser frequentar a igreja, não precisa ser cristão. Você pode, dentro da sua casa, você pode ter um contato ali com Deus e perguntando isso. Você é cristão? Sim. Bom, eu costumo dizer também que a Bíblia é um livro de fonte de sabedoria. Meu pai também dizia. Além dos ensinamentos religiosos que tem ali, é uma fonte de sabedoria a Bíblia. Deus criou o mundo em 6 dias, descansou um. Certo? Sim. Então, o que essa suposta metáfora quer dizer? A gente tem que trabalhar, porém a gente tem que descansar também. Isso é um fato. A gente não é Deus. A gente, seres humanos, não somos Deus. Mas nós somos da sua imagem e semelhança, nós devemos nos inspirar dele. Então, por isso que eu sou a favor de uma escala 5x2, porque eu acho que é equilíbrio. É equilíbrio. Mas pode continuar sua fala. Já terminei. Agora eles podem se pronunciar. Eu não concordo com a postura. Eu acho que é bem explorador esse carro. Você também concorda, né? E é realmente isso. Eu acho que você tá certo.
o que a Erika Hilton propôs é um pouco extremo demais. Mexer com essas coisas assim de uma vez derrubaria tudo. Mas eu concordo com a 5x2. Eu acho que seria melhor, é importante para a vida social e para a saúde do trabalhador. É muito importante, eu concordo com ele. Assim, esses fatos perfeitos. Quando eu tinha visto, eu até tinha achado interessante. Só que de manhã, durante nós tivemos a apresentação, inicialmente eles estavam por enfim, o Stephanie apresentou essa ideia sobre que mudar de vez poderia acabar com esse da economia. Então, eu acho que é interessante, é bem melhor a qualidade de vida dos trabalhadores, mudar para 5x2. E com o tempo, talvez, se for possível, até aumentar, se possível. Se caso eles não tipo assim, eles vissem que não ia trazer muito prejuízo para nossa cidade ou país. Agora, para finalizar, uma coisa que eu não falei no meu vídeo, que geralmente o vídeo no Instagram tem que ser mais curto, mas eu vou deixar essa reflexão aqui para vocês três pensarem. Tá correto? Primeiro se perguntem, na cultura de hoje, brasileira, como seria isso? Questione-se isso. Porque você botar uma escala 4x3 ou 5x2, você tem que pensar o seguinte, a pessoa que vai assumir essa escala, ela tem que saber que ela vai ter que trabalhar. O brasileiro gosta de trabalhar? O baiano não. O brasileiro. Ei, rapaz, não fale mal da Bahia, não. Não fale mal da Bahia. Não fale mal da Bahia, não. Eu tô respondendo de acordo com a minha classe. Tá? Tipo, Não rebaixa o baiano, não. Parou já. Não rebaixa no baiano, não. Nós baianos. Você é baiano. Você é baiano. Tem o baiano. Eu não gosto muito de trabalhar. Mas, tipo assim, tem alguma coisa pra distrair a mente, é bom, mas eu não gosto muito de trabalhar, não vou mentir. E vem cá, e os outros? Será que você é um só, né? Uma andorinha só no Fazerão, e os outros vão ter a sabedoria de saber que naquele dia vão ter que trabalhar? E muito bem, vamos questionar outra coisa aqui, super importante. Porque assim, se eu chegar aqui agora e te der um bis, é injusto não dar para ele e para ela, e para eles que estão ali na produção. Concorda comigo ou não? Completamente. Pronto. Se a gente... E ninguém fala disso aqui. Ninguém. Se a gente botasse essa escala 4x3, como é que ficaria o direito dos outros trabalhadores que, por exemplo, trabalham num plantão de 24/72, que nem os policiais? Se eles requerirem o direito dele, ele virasse e falasse, não, mudou a escala dos outros, tem que mudar a nossa também. A gente ia ter que contratar quantos policiais a mais, quantos médicos a mais, quantos professores. Se o professor for nessa escala de 4x3, como é que ficaria o ensino brasileiro? Me diz aí. Iria ser um golaço. Até porque, tipo assim... Porque com a escala 6x1, desculpa de tempo, com a escala 6x1, que já está aí já, a gente já está vendo os déficits enormes que está tendo aí na segurança pública, na saúde, em todo que é tipo de coisa. Agora, tu imagina se eles quisessem requerir o direito deles, como é que ia ficar isso aí? O mundo ia se... O mundo não, Brasil. Iria se destruir, né? Porque, tipo, se tivesse... Seria bom porque tem mais pessoas empregadas, mas também seria ruim porque, creio eu, que o Brasil não ia ter tanta renda assim para tantas pessoas. O Brasil sem prejuízo enorme. O Brasil, acredite em mim que eu vou te falar, de nacionalista convicto aqui, o Brasil tem muitas riquezas para aguentar aí 1000 vezes mais o contingente que a gente tem, gente contratada no emprego público. O problema é que eles não querem. Eles não querem. Eles e os que estão acima deles, eles não querem ver a gente se desenvolver. Esse é o problema. Eles lá, os outros países são nacionalistas de fato. Eles colocam o país dele em primeiro lugar e eles veem a gente como quintal da casa deles ali. Como verdadeiros, vou até usar o título aqui, animais domésticos, que a gente dá ali uma comida e acha que
que a gente deu aquela comida ali, o animal merece uma gratidão eterna. Eu acho que, tipo assim, animais domésticos ainda, ao meu ponto de vista, eu acho que ainda seria muito bom para isso, porque os animais domésticos deles recebem bem mais que a gente em relação a cuidados e em relação a bens. Porque, se eu não me engano, tem até pessoas que deixam bens para animais, né? Sim. E isso... Mas eu quis, a analogia que eu quis dizer aqui foi que eles tratam a gente como se fosse animais, entendeu? Usei animal doméstico para usar um termo aqui, não um termo mais abrando aqui, porque na verdade não é animal doméstico que eles tratam a gente como selvagem, como selvagem. Aí sim. Aí eu te pergunto, como ficaria isso? Pergunta tu e aos espectadores que estão aí desse lado, como ficaria isso? Seria bastante intrigante. Enfim, é isso. O papo foi maravilhoso, não foi? Sim. A gente tinha dois temas aqui para colocar e acabou que correu bastante, mas foi muito bom. Muito bom. Como a gente não pôde muito bem fazer as perguntas, a gente pode pedir? Pode, agora. Vou respondendo uma por uma. Rapidinho, você sabe como é que funciona, né? Aí a gente vai perguntar e o senhor fala uma frase que abrange Ó, se eu aprofundar demais é porque eu vi que a pergunta é barriga. Pode ir. Pode perguntar o que quiser. E se não for nada de for aí do negócio, pode perguntar na própria consciência de vocês. Pode falar. desigualdade social. O que eu acho? Sim. Algo tem que ser combatido veementemente. Porém, como tem que ser combatido a desigualdade social? Dando oportunidade, certo? A desigualdade social ela é um fato que tem que ser combatido, porém a gente tem que saber também que todos os lugares que a gente for vai ter essa desigualdade e a gente tem que combater a questão da oportunidade, perfeito? Porque o problema é a oportunidade, não é a desigualdade social em si que causa aquilo, é a oportunidade que falta. Continua. Economia do Brasil. O que eu acho? Sim, deve ser reformulada totalmente a economia brasileira, totalmente. Ter uma economia mais nacionalista, uma economia que não deixe as empresas estrangeiras tomarem conta das nossas riquezas, sabe? O Estado tem que interferir aí nos setores estratégicos, mais do que já interfere, setor de petróleo, setor de gás, de energia, de água, enfim. Deixar os outros setores livres, claro, uma economia livre, mas nisso aí o Estado tem que ter uma maior prioridade. Nacionalismo, que eu tenho que falar? Rapaz, é o estágio que eu amaria ver a minha nação ter esse nacionalismo. E por falar nisso, eu tinha até esquecido de falar com vocês. Eu estou escrevendo um livro sobre isso. Vou publicar um livro sobre nacionalismo. O título é Nacionalismo Cívico. É a mudança definitiva no Brasil. E tinha esquecido, eu botar na minha agenda, só que eu fechei a agenda e esqueci. Quando eu publicar o livro, vou deixar aqui com vocês. Vou dar uma cópia para cada um de vocês aqui e deixar um na biblioteca. Positivo. Promessa é dívida. Promessa é dívida. Eu não sei só quando eu vou publicar, mas até lá vocês entrem em contato ali comigo no Instagram. Quem quiser pegar meu número aqui, vou deixar meu número aqui também, entendeu? Caso você vai deixar os nossos aqui, se for deixar aqui, a gente vai ter que denunciar, a gente já não vai estar. Não, entendo. Eu vou dar para cada um de vocês, aqui são 3, correto? E depois eu vou dar um a mais para vocês, ou 2, e vocês deixarem aqui na biblioteca da escola que vocês estudaram. Tempo de descanso de qualidade a todo cidadão. Essencial. Questão de saúde mental, questão da pessoa dar uma assistência à família dela, questão da pessoa poder criar os filhos. É algo essencial, agora não da forma que está aí pautada, né? E aí já beira a imbecilidade. Pode continuar. Distribuição de renda na sociedade brasileira. Em que sentido você fala de distribuição de renda? No caso, eu não faço ideia de que sentido. O povo que está no roteiro, na rapidinho. Eu vou falar aqui para o público, tá certo? A distribuição de renda que tem que ter na sociedade brasileira chama-se emprego, tá? Ele tem um estado aí muito assistencialista. Eu acho que programas assistencialistas são essenciais para pessoas que realmente precisam, mas eu sei reconhecer, porque por experiência que eu conheço pessoas que não precisam desse assistencialismo e estão só sugando da máquina pública. Então, para mim, a melhor forma de distribuir renda é emprego, é a oportunidade.
a relação entre empregador e empregado. A relação como está no Brasil? Isso. Rapaz, como está no Brasil, pelo Brasil levar muitas coisas a ferro e fogo, está uma relação, vou usar o termo, então, um termo um pouco até mais forte, está uma relação demonizada, né, do jeito que está. O empregado, ele acha que o patrão é a representação do coisa ruim da terra, e o patrão acha que o empregado não está nem aí para a empresa, ou quer produzir. Então, a gente precisava mais de uma cultura mais forte sobre isso. E de ver de que, claro que na empresa vai ter sempre uma relação hierárquica, mas é saber ali que cada um tem que cumprir sua função, cada um é ser humano e ter no mínimo um ar de civilidade ali. Então, precisa mais ter, né? Na minha concepção. Trabalho formal e informal. Trabalho formal e informal. Em que sentido informal vocês falam? Trabalho autônomo? Exato. Trabalho autônomo? Isso. O trabalho autônomo tem crescido muito no Brasil. Nos últimos anos, né, a gente vê aí pessoas que não são empregadas de carteira assinada, mas trabalham de Uber, de mototáxi não, de entregador, delivery, não conheço alguns amigos meus e tal. Assim, para quem gosta, quer ter uma liberdade maior de tempo, é bom. Não sou contra, tá, a gente acabar aí de criminalizar o trabalho informal. Quem quiser também ser senhor do seu tempo e trabalhar dessa maneira, a gente tem que incentivar. O que a gente não pode incentivar é a falta de produtividade, é o cara não trabalhar. É isso que eu acho, entendeu? A falta de trabalho é que não se pode ser incentivar, né? Trabalho de qualquer maneira, seja informal ou formal, contanto que seja trabalho de verdade, tem que ser incentivado. Aqui nós estamos finalizando, então agradecemos a sua presença. Eu que agradeço, a honra foi toda minha. E nós temos uma lembrancinha aqui para entregar para o senhor. Ave Maria, obrigado. Ô, irmãozão, obrigado, velho. Valeu, Potência. Vou guardar com carinho, viu? Vou postar nas minhas redes sociais, na estante, e vou guardar com carinho. Eu agradeço mais a honra de vocês aí, tá bom? Foi uma maravilha. Tá aí, amiga, você é sensacional, viu? É um dia de futuro. Valeu, Potência. Tamo junto. Obrigadão aí por essa oportunidade a todos, viu? Tamo junto sempre. Valeu.